E Abel Ferreira resolveu se pronunciar, tá chateado com a pressão e as cobranças no Palmeiras e mais do que isso, com a falta de postura dos dirigentes. No vídeo de hoje do canal do Nicola falo sobre a crise no Palmeiras, tem novidades envolvendo Felipe Melo. Que história é essa de que o volante alviverde pode jogar no Internacional? Também te respondo se o São Paulo tem interesse na contratação de Paulo Guerreiro. Novidades importantes envolvendo o Guzmán. Que história é essa de que o meia não será mais contratado pelo Cruzeiro? Para completar, te falo sobre mais um reforço no Bahia e sobre a eliminação do Vasco, logo na fase de grupos do Campeonato Carioca. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que a partir das 8 horas da noite dessa segunda-feira tem programa do Nicola com entrevista e muita interatividade. Bom, bora começar o vídeo, lembrando que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. O OneFootball vai te notificando de tudo que acontece de mais importante ao longo do dia. E graças também a esse aplicativo, você pode assistir do seu celular, de graça, a jogos do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês, na faixa, sem gastar absolutamente nada. Curtiu, né? Então pega o link na descrição desse vídeo, tenho certeza que você vai adorar ter o OneFootball no seu celular. Bora começar o vídeo falando sobre o Vasco, que nesse domingo deu adeus à chance de título do Campeonato Carioca. Está eliminado, não pode mais passar a fase de semifinal da competição. A mesma coisa já havia acontecido com o Botafogo no sábado. O drama do Botafogo é ainda maior porque na quarta-feira, alguns dias antes, o Botafogo já havia sido eliminado da Copa do Brasil. O Vasco ainda segue vivo na Copa do Brasil, mas não tem mais chances de título no Campeonato Carioca. Ficou num empate em 2-2 com o Boa Vista, jogando na condição de visitante. Chegou a estar perdendo por 2-0 no finalzinho do primeiro tempo. O Cano fez 2-1. No começo da etapa final veio o empate em 2-2 com o PEC. O Vasco até pressionou, reclama muito de um pênalti não marcado no Cano, mas acabou voltando de Saquarema com apenas um ponto conquistado. Dessa maneira, o Vasco hoje é o sexto colocado, só 14 pontos ganhos em 10 rodadas, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Não tem mais chance de chegar na Portuguesa, que é a quarta colocada com 18 pontos ganhos. Inclusive os 4 primeiros times, os 4 classificados para as semifinais já estão definidos. Volta Redonda nesse momento é o líder, 21, Flamengo aparece com 20, Fluminense e Portuguesa aparecem na terceira e na quarta colocações. Essas posições podem mudar e são decisivas para a definição das semifinais. A gente vai ter o primeiro enfrentando o quarto e o segundo enfrentando o terceiro. Bora falar agora sobre o Bahia, que espera anunciar nessa segunda-feira mais um reforço. Trata-se de Maicon Douglas, atacante de 24 anos de idade que passou os primeiros meses desse ano vestindo a camisa do ABC. Ele inclusive marcou um gol em cima do Bahia em confronto da Copa do Nordeste. São 5 gols em 13 partidas. 2 gols pelo Campeonato Potiguar, 2 gols na Copa do Nordeste e mais um gol na Copa do Brasil. Gol que inclusive ajudou a eliminar o Botafogo. O ABC e o Botafogo empataram em 1-1 no tempo normal e o ABC venceu nos pênaltis, despachando o Botafogo da competição de mata-mata que mais paga no futebol brasileiro. Bom, Maicon Douglas pertence a Tombense, estava emprestado ao ABC. Antes de gravar o vídeo cheguei a conversar com o presidente do Bahia, o Guilherme Benintani, e o Eduardo Duran, que é o dono da Tombense. Os dois não cravaram um acordo, até porque faltam pequenos detalhes burocráticos, mas tudo leva a crer que nessa segunda-feira o negócio será sacramentado. O que está faltando? O ABC vai precisar rescindir o contrato de empréstimo, dentro da legalidade e da normalidade. Isso acontece nessa segunda, num dia útil. A partir daí o contrato é devolvido ao Tombense, que vai despachar o contrato em definitivo com o Bahia. Jogador bem interessante, que pode atuar como atacante de lado de campo, muita velocidade e boa finalização. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e responder a várias perguntas que foram feitas para mim durante a live do Nicola desse domingo. Torcedores do Cruzeiro queriam saber o que havia de verdade na possibilidade de um negócio com o Jason Guzmán ser cancelado. Atacante que pertence a um Envigado, chegou a posar com camisa do Cruzeiro. O próprio jogador já gravou um vídeo se anunciando como atleta do Cruzeiro, mas surgiram especulações e eu fui tentar entender o que acontecia. Conversei com o dirigente do Cruzeiro e ele garantiu que está tudo sacramentado. O Guzmán será atleta da Raposa. O que falta é o pagamento do dinheiro. O Cruzeiro prepara para essa segunda-feira a transferência de US$ 1.200.000 e o Envigado espera por essa grana para dar baixa na negociação. A partir daí emite o atestado liberatório para que o Cruzeiro possa registrar o atleta.
Tá dentro do conforme, tá tudo dentro do estipulado, já estava previsto o pagamento para essa segunda-feira. Então, a menos que o Cruzeiro não consiga fazer o depósito, somente a partir daí poderia haver alguma reviravolta. Você pode estar se perguntando, com toda a dificuldade financeira que passa o Cruzeiro, de onde surgiria o dinheiro, esse 1.200.000 dólares? O Cruzeiro vai se juntar a um investidor que vai bancar toda essa grana para que o Cruzeiro tenha a capacidade financeira de fazer tal contratação. Atleta que chega como grande reforço do Cruzeiro para a temporada, jogador extremamente interessante que pode atuar como meia e também como atacante. E Felipe Melo jogando com a camisa do Internacional, já pensou? Informação divulgada pelo Marcelo Salzano durante o fim de semana dá conta de que o Inter monitora a situação do volante do Palmeiras. O volante que tem contrato só até dezembro com o Verdão. E o próprio empresário do Felipe Melo, o nome do empresário é Eduardo Cornacini. Ele garantiu que houve uma primeira sondagem do Palmeiras e desde então não houve qualquer avanço, embora o Palmeiras tenha dito para o representante do Felipe Melo que é questão de tempo que esse contrato vai ser renovado. De qualquer maneira, pode ter surgido o interesse do Internacional. O primeiro boato que veio à tona dá conta de que o Patrick se iria para o Palmeiras e o Felipe Melo seria repassado para o Internacional numa troca. Não existe a menor possibilidade de uma troca dessas acontecer. Primeiro porque o Patrick tem 28 anos de idade, Felipe Melo tem 37. Depois porque o contrato do Felipe Melo está acabando, o Inter pode, por exemplo, esperar até a metade do ano para assinar um contrato com o jogador, enquanto o Patrick vale pelo menos 5, 6, 7 milhões de dólares. Seria um dos piores negócios do mundo na história do Internacional. Então não faz o menor sentido. Vamos tentar tratar sobre a possibilidade de o Inter contratar o Felipe Melo de forma automática a partir de 1º de julho, ele assinando um pré-contrato para se mudar para o Colorado somente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, quando não tem mais vínculo com o Palmeiras. Conversei com um dirigente do Internacional na noite desse domingo, quase madrugada, e ele falou que o Internacional não tem dinheiro para grandes investimentos. Eu ainda argumentei, mas você não precisa contratar o jogador vai estar livre. Aí ele perguntou, mas você sabe quanto ganha o Felipe Melo? Eu falei, ganha entre 700 e 800 mil reais por mês. E aí esse dirigente do Internacional argumentou que hoje o Colorado não tem a menor capacidade de fazer um investimento ou contratar um atleta com esse custo, ainda mais um atleta com quase 40 anos de idade. Felipe Melo tem vontade de assinar com o Palmeiras por mais 2 anos, e isso que talvez possa impedir uma renovação de contrato. A ideia do Palmeiras era prorrogar esse vínculo por apenas uma temporada. Como é que eu acho que acaba essa história? Eu acho que mais pra frente o Palmeiras vai se acertar com o Felipe Melo e vai estender esse contrato por 1 ano. Muito, mas muito difícil que o Felipe Melo vá jogar no Internacional exatamente por causa dessa questão financeira bastante importante. O Inter tem tentado enxugar suas contas, é um dos clubes que mais devem e o presidente Alessandro Barcelos tem demonstrado bastante preocupação em relação a isso. Já que falei sobre a possibilidade de um jogador chegar ao Internacional, quero responder também a várias perguntas que foram feitas nos últimos dias sobre a possibilidade de saída de Paulo Guerreiro pro São Paulo, outro atleta que tem contrato somente até 31 de dezembro, veterano de 37 anos de idade, que voltou depois de um longo tempo de recuperação. Ele não jogava desde outubro do ano passado, quando passou por uma cirurgia. Foram 210 dias de ausência. E o nome dele foi especulado no São Paulo recentemente, depois de uma matéria publicada pelo UOL. Mandei uma pergunta simples e direta para o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo. Belmonte, vocês conversaram com o Guerreiro? Existe alguma possibilidade de contratação? O Belmonte respondeu o seguinte, abre aspas, não fizemos nenhum contato. O São Paulo assegura que não faz parte dos planos contratar o Guerreiro por agora. E aí vale a lembrança de que para contratar o Guerreiro agora, o São Paulo precisaria da autorização do Internacional. Será que para o ano que vem não valeria a pena? Isso pode ser discutido um pouquinho mais para frente. O Guerreiro vive o mesmo caso do Felipe Melo. A partir de 1º de julho já pode assinar um pré-contrato para mudar de clube. Guerreiro, que tem um dos maiores salários, é o maior salário do futebol do Internacional e um dos maiores do país, ganha algo na casa de 800 mil reais mensais. Certamente por conta da idade e também de mais uma cirurgia séria, uma contusão grave, seu valor de mercado deve diminuir. Então, seja para ficar no Internacional ou para ir para o São Paulo, ele vai precisar baixar sua pedida. Mas, nesse momento, os dirigentes do São Paulo, no caso, o Carlos Belmonte assegura que nem passou pela cabeça do Crespo, muito menos da diretoria, buscar informações ou iniciar diálogo para a contratação do peruano que fazia excelente temporada no ano passado, até se machucar, eram 15 jogos com 10 gols pelo Inter. Agora fechar o vídeo falando sobre Abel Ferreira, o técnico português do Palmeiras, que ganhou recentemente Copa do Brasil e Libertadores da América, foi bastante cornetado nos últimos dias por torcedores palmeirenses.
e parece que o Abel ficou pistola. Pelo menos foi essa a impressão que eu fiquei depois de assistir a entrevista coletiva, depois da partida do empate em 0-0 do Palmeiras com o Botafogo na noite desse domingo. Palmeiras com um time completamente reserva, preocupado com o jogo de meio de semana da Libertadores da América. Esse empate não muda basicamente nada em relação à situação do Palmeiras no Campeonato Paulista. O que mais chamou a atenção foi justamente o pós-jogo, essa entrevista coletiva. E separei alguns trechos importantes. O Abel foi perguntado sobre as pichações. Ele, jogadores e o presidente Maurício Gagliotti foram cobrados depois da derrota no clássico contra o São Paulo, a derrota na sexta. Os muros do Allianz Parque amanheceram pichados no sábado. O Abel escreveu, ou melhor, o Abel falou o seguinte, abre aspas, não tem problema nenhum, podem pintar o que quiser, xingar o que quiser. A gente vai lá no outro dia e pinta, lava, coloca verde outra vez. Então ele minimizou as pichações, mas na hora que foi perguntado a respeito da maratona de jogos, o Abel Ferreira direcionou suas cornetadas de forma bem clara e transparente para o presidente Maurício Gagliotti e também para o diretor de futebol Anderson Barros. Dá uma olhada nas palavras dele, abre aspas. Sempre sou eu a dar a cara sobre isso. Não sou eu que decido, que organizo. Sou o treinador. Agora, sobre essas questões, alguém do clube tem que dar a cara. Fecha aspas. Então, é o Abel sem cerimônia, deixando bem claro que está irritado por ser o único que vem a público para cornetar o fato de o Palmeiras entrar em campo dia sim, dia não, por dar a cara a tapa para reclamar da falta de reforços e não ser atendido. O Palmeiras só conseguiu contratar o Danilo Barbosa e tem a expectativa de que nessa segunda-feira feche a contratação do Tati Castelhanos. Ainda que isso represente a impossibilidade dele ser inscrito, porque o Palmeiras conseguiu demorar tanto para contratar o argentino do New York City que o prazo para inscrições na Libertadores já acabou. Última parte da entrevista. O Abel, por conta de toda essa pressão, chegou a ter a cogitação de que ele poderia ir embora, de que tem propostas da Itália, e ele foi perguntado se ele pode deixar o clube. A resposta foi firme, abre aspas. Quero deixar um aviso para toda a gente. Quando eu for o problema do clube, deixo de ser o problema. Deixando bem claro que se ele sentir que está incomodando, pega as maninhas dele e volta para Portugal. Ele ainda completa. Da mesma maneira que decidi em um dia vir para cá, e a negociação foi bem rápida mesmo com o Baok, quando o treinador for o problema do clube, nós resolvemos, fecha aspas. O Abel tem demonstrado bastante irritação com tudo que tem vivenciado, com calendário, com falta de reforços, com cobranças desproporcionais ao atual momento do Palmeiras. Ele sabe que haverá uma enorme pressão e cobrança por tudo que o Palmeiras conquistou e as expectativas da temporada passada em relação a esse ano. Por isso que ele vinha pedindo e cobrando tantos reforços. Ele queria um atacante de velocidade, um centroavante, mais um volante além do Danilo Barbosa e especialmente um zagueiro. O Palmeiras não deu nenhum dos reforços pedidos a ele, exceção ao Danilo Barbosa, que chegou por empréstimo. Então, se daqui a alguns dias ou semanas o Abel Ferreira se irritar de vez, pegar suas coisinhas e se mandar para Portugal, Maurício Gagliotti, presidente do clube, e Anderson Barros, o diretor de futebol, vão ser os grandes responsáveis por desperdiçar um excelente treinador que nem custa tanto dentro da realidade do futebol brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se para se inscrever, sempre lembrando que às 8 horas da noite dessa segunda-feira tem programa do Nicola. Ótima oportunidade para você fazer sua pergunta e ficar super inteirado em relação a entrevistas bem legais. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!